É isso. Bancada Carioca no ar mais uma vez. Voltei. Pô, faltei semana passada, fiquei de castigo. Precisei faltar, perdi a hora do serviço. Mas, enfim, começar o programa com aquela notícia terrível que a gente recebeu agora há pouco. Acabou a eleição americana, graças a Deus! Não aguentava mais esse inferno na Terra, essa contagem de mil que não acabava. A gente saiu da chatice da cobertura do coronavírus, que é chato mesmo por natureza, e entramos em outra, né? Pô, meu Deus do céu. Mas peraí. Acabar não acabou, não. Não. Ainda estão contando. Não, o melhor não é isso. Era assim, tinha as duas matérias assim, Biden, a partir de agora unirei todos os americanos. Aí Trump embaixo assim, ainda não acabou. Eu falei, meu Deus do céu, o cara vai arrastar isso aí por mais 10 anos. Acaba nunca. Não acaba nunca. Parece que até 2025 o Trump não vai reconhecer. Não, eu nunca mais vou reclamar daquelas regras malucas do Campeonato Carioca. Pô, o eleição americano é muito mais complicado. Você não tem a menor... Sim. Pessoal, vou fazer um comentário rápido antes da nossa introdução. Eu vi muito analista político de Globo News, CNN da Vida Brasil, defendendo, porque lá a democracia, os estados têm o mesmo peso, não sei o que lá. Vamos falar o português, claro. É uma várzea o sistema eleitoral americano, tá? Tem nada de avançado. Se fosse qualquer país latino-americano, seria Republiqueta das Bananas. É uma zona. Muito atrasado, cruz credo. É uma zona. É como se cada edifício do Rio de Janeiro escolhesse o prefeito. Você vota, você tem uma assembleia no seu condomínio, aí o seu condomínio, dependendo do tamanho do seu condomínio, se for muitos apartamentos, ele tem um número de delegados que vai votar para prefeito. É mais ou menos assim. Não, eu achei que... E aí todo mundo conta, aí tem a dona Teteca, que é a síndica de um, tem a Sayonara, que é a síndica do outro, tem o seu João, que é aquele militar aposentado que é síndico. Aí também no mesmo negócio vota se pode o cachorro andar sem coleira. Não, e tem um negócio que é nas áreas comuns. Que é assim, você liga num canal, aí tá assim, Biden 253, Trump 214. Aí você vira no outro canal, tá assim, Biden 264, Trump 214. Ele falou, subiu 11 pontos, né? Aí você volta pro outro, então, um tá em 253, o outro tá em 264. Porra, quem está contando esse negócio? Inclusive, eu proponho que na próxima a gente do Bancada faça edições com números. A gente bota o número que quiser, né? E diz assim, tá ganhando aqui, tá ganhando ali, tá perdendo ali. E ali no condado de Hillsborough tá terrível, ali em Boro Harley tá terrível. Não tem um Biden ali perto de Petrópolis? Acho que eles chamam de Biden, né? Mas não tem. É Bingen. É Bingen, pode crer. Eu falei assim, porra, eu acho que tem uma localidade com esse nome perto de Petrópolis. É Bingen, é verdade. Um abraço aí para os nossos ouvintes de Petrópolis. Já ouvi falar que o Bancada Carioca bomba em Petrópolis. Pô, Petrópolis. Petrópolis é o máximo. Muito melhor Petrópolis, Petrópolis na apuração é rapidinho, papum, pronto. E pior que esse ano ainda teve o fator de quase que um estado inteiro que a pessoa urbana resolveu adotar o modelo de voto pelos correios, né? Aí que virou confusão de vez. Não, vários estados. A gente não deu... Agora, peraí, tudo bem que o sistema é avacalhado, mas vamos desavacalhar. Boa noite, bom dia, boa tarde, cada um. Avacalhamos aí. Boa noite. Essa introdução, que é o seguinte, no meio dessa confusão toda, dessa eleição chatíssima, essa novela infernal, né? A galera passou um monte de coisa no Congresso, não comunicou ninguém. E aí o presidente hoje levantou questionando as eleições americanas. Segundo ele, tem alguma coisa muito estranha ali que precisa ser investigada. O que me deixa um pouco preocupado, porque isso vai deixar um pouco irritado o cara que ganhou de verdade, né? Porque, imagina, tu é presidente dos Estados Unidos
E se você, de repente, descobre que aquele Zé Ruela ali que governa o Brasil está desconfiando da sua vitória. Então, assim, quer dizer, o cara está fazendo tudo para arrastar a gente para o buraco negro. Por falar em buraco negro, a gente vai falar também sobre os... Há quantos dias já sem luz no Amapá? 5 dias? 5, acho. Já é o quinto. Já. E aí fica a nossa solidariedade ao bancada amapaense, que está tentando fazer o seu programa lá, mas não tem internet, não tem luz, não tem porra nenhuma, não dá para fazer. E não tem Ibope, né? E não tem Ibope, porque a eleição americana é mais importante do que o nosso irmão. Ó, daqui a pouco vai dar tempo de voltar a luz no Amapá, a eleição americana não acabou. Eu queria comentar isso daí em relação a esse caso do Amapá. Primeiramente, saudações, Rico, Fernando, Ricardo. Tu já vai abrir com o Amapá, já? Tu já vai abrir com o Amapá? Pode ser. Não, só dar uma canelada na imprensa. Programa. Não, deixa ele comandou o programa. Deixa ele, vocês pularam a minha introdução, vocês interromperam a minha introdução. Vou voltar aqui. Introduza. Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes, telespectadores do Bancada Carioca e também agora do Bancada Amapaense. Depois, quando voltar a luz, aí vocês vão poder ouvir o Bancada no YouTube e no Spotify. Não, quero só dar uma canelada em relação na nossa imprensa, que vergonha, que papelão, hein? A gente só ficou sabendo aqui no Sudeste do caso da situação do Amapá quando já tinha 3, 4 dias sem luz. Agora estão cobrindo o meio mais ou menos, mas ninguém sabe nada direito, a imprensa dormindo, um estado inteiro do país às escuras, sem água, sem combustível, sem nada, e a imprensa aqui discutindo o voto na Geórgia, no Arizona. Que vergonha, hein? Vergonha. Depois vocês reclamam que não exige diploma, hein? O pior foi o pessoal descobrir que o Amapá era movido a 3 pilhas. Uma tinha acabado, a outra queimou, né? E a outra, a recarregável, falhou. Assim. Isso aqui é sensacional. E o pior também vai descobrir que alguém falou assim, não, porque agora o Amapá está precisando de Roraima para conseguir fazer. Eu falei, caraca, você está dependendo... Exatamente. Eu posso explicar melhor, porque eu tenho parentes em Roraima, né? Fala aberto, igual Jaime. É Roraima, né? É Roraima. Mas aí fica aquela discussão, aí a pessoa fica com ódio, que hoje a pessoa mudou alguma coisa, fica com raiva. Então, mas, Ricardo, eles lá falam como? O que interessa é como eles falam, a gente fala igual. Eles lá falam Roraima, com aberto. Não é Roraima. Só que não existe. Não existe. Teoricamente, na língua portuguesa, é o andaime, né? Vira o acento, como é que é? Vira fechado, né? Só que aí tem o brasileiro que se chama Jaime e não Jaime. Então, assim, aí já cagou a regra toda. Então, não tem problema. A gente chama do jeito que quiser também. Se você chegar lá e chamar de Roraima, vão olhar para você e vão dizer assim, o cara está falando daqui. Mas também... Não é daqui. Quem vai chegar lá? Né? Nós estamos aqui. Quando a gente fizer o Bancada Roraima ou Roraima, a gente se preocupa com um abraço para o Bancada Roraimense, que deve estar aí. Roraimense. Está fazendo. Bancada Boa Vista. O que aconteceu foi o seguinte, caiu um raio no Amapá. Olha só que coisa prosaica. Caiu um raio, pegou fogo, pronto, lambeu o negócio. Ninguém tinha como apagar, ninguém sabia desligar o disjuntor, aquela zona, aquilo é privatizado, a empresa se chama Isolux, se não me engano. Um nome ótimo, inclusive, né? Isolux. Porque isolou a luz. Aí o Isolux lá, ninguém sabia desligar, o bagulho pegou fogo, pronto, ficou todo mundo apagado. Pô, e agora o transformador? Aí tinha um outro também, queimou, não sei o quê. Enfim, escuridão total. Escuridão, não funciona bomba de gasolina, não funciona internet, não funciona, porque tudo isso é luz. Caixa eletrônico. Né? Nada. Todo mundo fica ilhado. A água também, você tem que engarrafar, você tem que chegar, aí tem que estar importando água. A distância, o Amapá fica
para quem não conhece, e foi isso que atrasou, porque se não tem luz e ninguém conhece, ninguém sabe, né, o que é o Amapá. Ninguém foi lá. Porque ninguém consegue achar o Amapá direito. Não sabe, ninguém percebeu. O Amapá sumiu do mapa, ninguém percebeu, a imprensa não percebeu, ficou por isso mesmo. Então, só quem conhece esses lugares longe é que fica, não, o Amapá está escuro. O Amapá ficou escuro. E aí a solução, né? Precisa de outro transformador, porque esse aqui lambeu, né? E a gente vai ficar no escuro. Só que um transformador para um estado é uma coisa grande. Não dá para você botar no Cessna e levar para lá. Você precisa de, no mínimo, um navio. E não tem transformador, não tem em Belém, não tem em lugar nenhum. Então, tipo, vamos tirar o transformador de um outro lugar lá do Amapá, que agora esqueci o nome, e vamos trazer de navio. Isso vai levar 15 dias, porque é de navio e é pesado. E a outra solução, mas aí alguém pensou, peraí, se a gente tirar o transformador que está lá, não sei o que lá, no Laranjal, lá no Amapá, aí o Amapá do lado de lá vai ficar escuro, né? Vai ficar sem. Não, então vamos fazer o seguinte, tem um sobrando em Boa Vista, em Roraima. Aí é que entra Roraima no mapa. Roraima e Amapá, eles estão na categoria de estados longe pra cacete. Mas eles são longe pra cacete, inclusive entre si. Porque são 1.000 quilômetros. Que a gente pensa, é tudo a mesma coisa. Não é. O Brasil faz um triângulo e quando chega lá na ponta do triângulo, é 5 horas de voo de avião a jato, meu amigo. Não, é pior do que isso. Eles não só são longe pra cacete um do outro, como nem fronteira comum eles têm. Assim. Não tem. Exatamente. Então, aí, tem qual é o mais perto? É essa que é a noção que tem que ter do Amapá. O mais perto é em Roraima. E é em Boa Vista. Boa Vista é no hemisfério norte. Digo Pazuello, né? Não chega a nevar em Boa Vista, mas é hemisfério norte. Aí, o que acontece? Tá bom, para trazer o transformador de Boa Vista para Macapá, quanto tempo leva? 30 dias. Um mês andando no riozinho. Vai, 30 dias, e os caras vão ficar no escuro. Então, não tem jeito. Aí parece que agora já conseguiram fazer uma outra gambiarra, e a Eletronorte, que é a estatal lá daquela região, levou técnico, porque essa aí privatizou, tomou lá conta de tudo, mas eu não sei, acho que não tinha um eletricista lá, tinha um curioso, não sei. Aí a Eletronorte é que está resolvendo o pepino. Ou seja, a empresa privada estatizou o pepino para nós. Né? É isso que aconteceu. Sempre, né? Como sempre. Porque caiu um raio. Veja bem, caiu um raio. Mas, Ricardo, eu não sei se você vai saber isso. Eu vou jogar uma bomba para você, porque a gente não combinou isso antes. Bomba! Bomba! Dentro da minha ignorância, pelo que eu lembro, o nosso sistema de fornecimento de energia, com exceção de Roraima, que vinha da Venezuela e tal, estavam até tentando resolver isso, não era interligado exatamente para evitar esse tipo de problema, assim, de apagões, depois do apagão lá da época da FHC? Eu não estou muito certo, mas essa empresa que ganhou o leilão para fazer a ligação geral, para integrar a Amapá no sistema. Mas parece que não funcionou. Não integrou, né? Não integrou, porque não. É isso, assim, para que... Mas era a função. A gente vai integrar, não sei o que lá. Aí eu não sei muito bem qual é onde é que foi a questão, porque eu não sou... Dá para dizer. Isso é muito interessante, porque, olha só... Eu sou próximo de Roraima, eu não sou próximo do Amapá. Dá para dizer, então, que a principal função para a qual foi concedida essa privatização, aí, essa concessão privada, não foi cumprida. A principal de todas não foi feita. É igual a concessão aqui do metrô. É só para tomar conta de catraca e cobrar. Tudo que é obra grande, tudo que é compra grande, é o Estado que faz. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso. Fala aí. Vista a localização geográfica do Amapá,
talvez seja um pouco melhor para ele estar sem luz que Roraima. Roraima sem luz ia ser um Deus me livre, né? Pelo menos tem como. Roraima eu acho que é ligado com a Venezuela. Eu vou explicar sobre Boa Vista, que eu conheço bem. Não tem muito problema de luz em Roraima, porque falta sempre. Então, é uma coisa que já está acostumada, entendeu? Agora, vinha, comprava a luz da Venezuela e acabou isso, não tem mais. É um gerador, gerador. Lá funciona com gerador. Enfim, aí tem toda uma discussão, isso dá um programa inteiro, cara. A integração do estado de Roraima com relação à luz, isso aí é um projeto, enfim, de desenvolvimento do Brasil. E a gente sabe que desenvolvimento não é o forte do nosso governo. Olha, eu vou dizer isso daí era uma das coisas que eu defendia que eu defendia não, mas que eu achava boa, uma das poucas coisas que eu achava boa dos governos militares é que eles tinham essa ideia de integração do norte. Não deu muito certo, deu um pouquinho, assim, o início, assim, melhor do que nada, mas não foi para frente. E foi mais uma das minhas decepções, porque é aquilo, né? Quando o caldo entornou e o atual governo foi eleito, eu fiquei tentando pensar em que áreas que isso poderia ser bom, né? Essa era uma delas. Na integração nacional. O que você está falando projetos de integração nacional, exatamente. Isso. Quem fala sobre integração nacional hoje no Brasil, né? Eu não vou nem fazer propaganda, porque a gente sabe quem fala. Agora, o resto é se eleger, é boquinha, é agitar para o seu partido. Ninguém está pensando no país. Inclusive os próprios militares, né? Que no passado aparentemente se interessavam nisso, mas os atuais estão mais interessados no carro oficial, no gabinete, Isso. Aí a região norte, especialmente, virou uma coisa que é as nossas riquezas, como se aquilo lá fosse um lugar em que todo mundo quer só explorar as riquezas e passar todo mundo para trás, e, na verdade, as nossas riquezas estão sendo entregues para pirataria, garimpo ilegal, tudo que é tipo de bandido. O índio virou inimigo, porque nesse governo índio não devia estar em lugar nenhum, índio devia matar tudo. Então, assim, aí fica difícil fazer um projeto de integração nacional que você não ouve quem mora lá, quem vive lá e quem é daquela terra lá há milhares de anos. Então, fica difícil. Eu vou te falar que assim... Aí faz essas privatizações também, que são essas privatizações que a gente conhece, que são empresas que parece... Todo mundo já fez isso quando estava na faculdade, tipo assim, vamos fazer o trabalho aí, vamos embora, vamos fazer, vamos meter a cara aí, vamos fazer, sem saber o que está fazendo. Agora, isso, quando você faz isso dentro da sua faculdade, ou quando você é um profissional liberal, não sabe muito bem o que está fazendo, mas você estuda rapidinho, corre atrás e consegue vencer. Agora, isso, num processo de desenvolvimento nacional, isso não funciona assim, pô. Isso tem que ser estudado, você tem que ter um planejamento. Isso é um planejamento de décadas. A gente não consegue planejar nada por décadas, porque o cara é eleito e pensa só em tirar o filho dele da casa. Vou te falar uma coisa, a integração nacional do Amapá está ficando mais constante com a França, ali pela Guiana Francesa, ali em cima, do que com a gente. Porque, se eu não me engano, já vi uma parada que a rede pública, a segunda língua ensinada na rede pública, que aqui naturalmente, em geral, é o inglês, lá é o francês. Então, assim, no futuro próximo... no futuro próximo... Como a gente tinha, porque também ninguém vai negar, né, que existe uma tragédia humanitária da Venezuela, entendeu? Isso não é uma coisa que a gente vai fingir que não está acontecendo. Não é isso. Agora, existiu uma integração ali que foi desperdiçada e que o país, em vez de fazer um papel de apaziguador e de tentar reintegrar aquilo ali e exercer influência na região, não, ficou numa birra de eles contra a gente, a ideologia, não sei o que lá, e a gente está vivendo isso. Hoje em dia, em Roraima, antigamente o índio era o marginalizado. Agora tem a figura do venezuelano. Eles acham que o venezuelano, que é um cara que está lá foragido,
ganhando R$13 por dia para trabalhar, que é isso que eles pegam lá de subemprego, 13, 12, R$10 por dia. São os caras que estão destruindo o emprego, a economia, as coisas de Roraima, que também, vamos combinar, nunca teve um projeto também, porque ali o negócio era integrar com os índios, era, enfim, como eu falei, programa para... O que é uma puta estupidez, porque assim, vamos supor, vamos pensar com a cabeça dessa galera. Pô, lá a Venezuela tá com um governo autoritário, de safados, esquerdistas, etc., comedores de criancinha. Mas isso aí muda. Amanhã ou depois, entra um outro governo lá, a gente podia aproveitar esse momento de dificuldade da Venezuela para integrar os estados ali da fronteira com a Venezuela, porque amanhã ou depois isso vira negócio, isso vira troca comercial, não, isso vira verdade, troca de população. Isso volta a virar negócio, porque era negócio. Assim, era negócio. O governo Bolsonaro... Sim, é uma questão de exercer protagonismo de potência com pouco dinheiro até. Isso não é uma questão de dinheiro. Mas agora isso vai acabar, gente. Isso vai acabar. Nós tivemos uma operação lá que foram 6 milhões para fazer uma operação militar intimidatória de não sei qual é a intimidação lá na área de Roraima da Venezuela, entendeu? Para dizer, nós somos poderosos, como se a Venezuela tivesse a intenção de invadir o Brasil. Não tem a menor intenção disso. Está ferrado lá. Então, assim, vamos ser sinceros, assim, tentar angariar protagonismo. Em vez de angariar protagonismo, o Brasil tenta cada vez se jogar como pária do mundo, como negócio, a piada Não, aproveitando o gancho, né? E agora, como é que o Biden vai ajudar o Amapá com essa questão? Eu vou te falar uma coisa. Isso é outra coisa. Como é que a gente se mete numa eleição? Desculpa, Rico, já te passo de volta. É porque, assim, como é que a gente se mete? Como é que o chefe do nosso Estado se mete numa eleição da maior potência, vamos dizer assim, do mundo, e para dar palpite, e para escolher lado? Que maluquice é essa de escolher lado? Isso porque ele não tem influência nenhuma, né? Ele não vai conseguir nenhum voto para ninguém ali. Não, isso porque é o contrário. O Bolsonaro, onde ele se mete, o cara afunda. Afundou o Russomano, afundou o Crivella. Eu que não queria ser apoiado pelo Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que se o Bolsonaro ficar muito triste, os bolsominions vão ficaram muito tristes com a eleição do Trump. Eu vi que estão planejando umas carreatas aí. A minha sugestão é o seguinte: direcione as carreatas para o Amapá, porque é o seguinte, cruza o Amapá, já pega ali Guiana Francesa e lembra, Johnstown, pratiquem logo um suicídio coletivo, entendeu? Vai ser bacana, encerra esse assunto logo de uma vez. A gente acaba... Foi ali, Guiana Francesa, foi do lado ali. É só pega reta e vai, irmão. Porque, assim, o fato... Assim, a gente agora vai começar a se meter em problemas de verdade. Você estava achando ruim com o Trump, periga ficar pior com o Biden. Porque, como o Ricardo falou, o nosso digníssimo presidente hoje, por exemplo, falou que está muito estranho esse negócio da eleição. É muito estranho, tem que averiguar isso aí. E, segundo alguns conhecidos que eu tenho dos Estados Unidos, tem metade da população lá acreditando em outra realidade. Assim. O Trump ia ganhar com certeza de lavada e aconteceu alguma coisa. Então, assim, eles estão no mesmo extremismo do que o Brasil. Eu acho até que eles estão no estágio mais avançado de extremismo. Tem mais armas, né? Eles têm fuzis, automáticos. Tem esse problema também, mas eles vivem... Essa realidade paralela dos Estados Unidos, isso não é de hoje, né? As grandes cidades americanas vivem num país e o interior dos Estados Unidos, e não é um interior empobrecido como é aqui no Brasil, é um interior que gera riqueza, que tem grandes cidades. O interior barra... Tem um empobrecido também, Rafinha. Tem um empobrecido também, que eles escondem. Também tem um empobrecido, mas é porque assim, não necessariamente, entendeu? Não é um interior que não faz diferença, que não tem voz, entendeu? Mas aqui também tem voz. Se você pensar que digamos assim, a burguesia agrícola, como diziam lá, os agroboys de Goiás
horda bolsonarista. Também não é uma galera fodida, entendeu? Tem um pouco... Não é. Só que aí lá é um negócio, por exemplo, o Texas, que é um estado eminentemente republicano, sempre foi, e nessa eleição não foi diferente, apesar de ter reduzido um pouco a vantagem dos republicanos, eles votaram, o Trump ganhou lá, é a segunda, como estado, é a segunda economia americana. É um estado muito importante e tem uma das maiores populações, então gera muito voto. Tem outros estados também mais republicanos mesmo, o lado vermelho, que lá é diferente, né? Lá o azul é o democrata, o vermelho é o republicano, não é o vermelho do comunismo. O Bolsonaro deve ficar confuso. Ele vai ficar confuso lá. Agora... essa eleição aí, só tem um ponto que esse extremismo também é muito por conta da metodologia de política que é feita nas redes sociais com fake news. E uma coisa que até eu comentei no Twitter é que a nossa galera aqui está idolatrando essa vitória do Biden, achando que isso automaticamente significa uma derrota do Bolsonaro em 22. E não é assim que funciona. Tenham certeza absoluta que o Biden venceu, os democratas venceram com muito algoritmo, muito Big Data, muita rede social, gestão profissional, 1000 pessoas mandando anúncio, eles competindo no mesmo campo. O que eu vejo é que há uma discussão acerca desse novo método de fazer política, que tem gente que faz uma análise do tipo, não, porque agora acabou, só esses caras picaretas vão se dar bem. Não é isso, né? Que é um instrumento novo que essa galera usou primeiro. Mas, com certeza, a política tradicional vai aprender a usar. E é o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles viram o que aconteceu Fernando, você que observa isso com mais cuidado, você pode reparar que o Biden é um picolé de... Assim, o Alckmin é um cara interessante pra caralho perto dele. O Biden é um picolé de chuchu, assim, com sal, não, sem sal. É um negócio assim... E aí eu fiquei pensando, porque eu vi uma análise de um cara que falou assim, mas por que você acha que o Trump vai perder essa eleição? Isso um pouco antes de começar o processo eleitoral. A economia não está tão ruim, a coisa da pandemia ficou mal para ele, mas ele ainda tem um apoio X ou Y. Eu falei, meu irmão, porque é o seguinte, está todo mundo de saco cheio do Trump. Porque essa coisa da extrema-direita, essa direita populista, ela é cansativa, né? É igual o Bolsonaro, sim. O cara cansa. Eu me lembro do primeiro ano da Dilma. Meu irmão, o primeiro ano da Dilma, tu não sabia nem onde a Dilma estava. Assim, porque ela já ganhou. Geralmente é assim com todo presidente, No primeiro ano o cara some. É normal. Ele está articulando ali. O cara some. Sumiu. O cara está de 10 em 10 minutos falando uma besteira. Então o cara falou assim, cara, tem um cansaço. E aí o que você falou? Os democratas devem estar fazendo lá o seu Big Data, né? O seu... Com certeza, gente. Eu tenho um livro aqui. O Biden, ele encarna essa paciência. Assim, eu não estou descansando. Eu tô assim, tu tá recebendo aí um monte de coisa, mas eu mesmo, eu tô tranquilo. Tô na minha. Agora que... Não, é assim... Dizendo assim, ele aparece, fica calmo, a gente vai contar todos os votos, calma, tudo vai dar certo. Assim, eu falei, porra, tem uma coisa desse maluco, ele não é tão chato assim, não pode ser tão malo assim. Ele não pode ser tão... Mas Não, com certeza teve. Agora que a nossa eleição aqui já está na reta final também, agora eu posso mostrar os segredos por trás do nosso empreendimento, que eu não posso falar abertamente, né? Mas tem esse livro aqui que eu tô doido para parar para ler a análise desse cara aqui. Pô, que maneiro. Eu li esse livro aqui porque ele conta como o Trump vence a Hillary, mostrando as táticas de persuasão que ele usa. Então, dicas. Oi? Já é minha dica. Tá dando dicas. Essa já. Minha dica é essa aqui, porque essa aqui a vida toda. Sou fãzaço. Esse cara aqui é sensacional, Scott Adams. E ele foi um cara que foi o primeiro cara a falar que o Trump ia vencer lá em 2000 foi o quê? 2016, né? 16. Lá em 2016 Não, mas calma aí. Fernando Mendonça é testemunha que se esse cara aí foi o primeiro, eu fui o segundo. Porque Fernando Mendonça lembra que eu falei que a galera tava... Porque o Trump ainda era um postulante a
candidato republicano na época. Assim, ninguém dava muita moral para ele. Fernando Mendonça é testemunha de que eu falei, olha, o cara vai vir, tem quase certeza, americano é idiota, estão de saco cheio lá. Mas esse cara aqui foi, mas esse cara foi primeiro. Não tem a ver com política, não. O cara é idiota. Não, mas olha só, ele tem... Olha a tese do sujeito, cara. Tem um idiota. Não, mas olha só, gente, ele foi um dos primeiros a falar e todo mundo zombou dele, acabou que a previsão dele se confirmou. E ele vai mostrar o erro da Hillary, porque você está falando que o Biden é um picolé chuchu sem graça. Porra. A Hillary, querendo ou não, tinha uma mística ali dos Clinton, tinha uma coisa ali. Ela era sem graça também, mas não tanto, entendeu? Não tanto. Mas aí o livro, por isso eu estou falando do livro, o livro mostra muito os erros dela e tenho certeza absoluta que o Biden não cometeu. Vou te dar um exemplo de erro da Hillary. Sabe qual foi o início da Hillary? Woman, vote for woman, vote woman. Já começou assim, mulher vota em mulher. Ela de cara começou a campanha excluindo os homens do eleitorado dela. Duvido que o Biden cometeu esse erro. Duvido que o Biden excluiu os trabalhadores que estão irritados, que estão sem emprego lá. Ele conversou com todo mundo. Agora, mas olha só, mas tem que ser pontuado. Por que eu estou falando da questão do profissionalismo? Porque o Biden está vencendo, mas não foi uma enxurrada, uma onda azul que eles acharam que iam ser. Foi raspando. Então, aqui no Brasil, quem está achando que uma derrota do Biden, do Trump, significa que o Bolsonaro vai perder aqui, estão ficando loucos. Eles investiram e profissionalizaram a campanha deles. Se a gente não fizer aqui e não estamos fazendo, aqui o Bolsonaro é um... Mas, Fernando, tem uma coisa que é verdade. Não, tem uma coisa que você tem que pensar, me corrija até se você não discordar. É o que você falou, realmente, assim. Uma coisa não significa que a outra vai acontecer, mas ele vai precisar mudar de postura até 22. Tipo assim, com esse discurso, com essa postura, ele vai ter problemas com o governo americano. Não, sim. Não. Que enfraquece ele... Terminar o governo. Enfraquece. Mas o ponto uma coisa é a política institucional e outra coisa é a eleição. Sim. E institucionalista está enfraquecidíssimo, que ele vai ter que ceder mais para o Centrão, que vai ter que chamar o Michel Temer para conversar mais, vai ter. Já está fazendo isso. Eu acho que o Temer vai tomar conta desse governo. Bicho, para ele ceder mais para o Centrão, é só se ele convidar, sei lá, o Ricardo Paes Maia para dormir na cama dele com a mulher dele. Entendeu? Assim, não tem mais o que entregar, parceiro. Não tem mais o que entregar. Com certeza. Você viu que os caras passaram autonomia do Banco Central. Foi assim, profissional, assim. Todo mundo falando de eleição americana, os caras, opa, valeu, garoto. Pautou. Ninguém viu. Quando piscou, já ia. O Bradesco está mandando ali. Acabou, entendeu? Então, assim, ele não tem mais o que dar para o Centrão, gente. Eu não sei mais o que ele vai dar para o Centrão. Quer dizer, eu imagino. Sim, mas a questão é que quem está achando que ele vai cair, vai perder a eleição de 2022 porque o Trump perdeu, não é assim. Não é assim. Arroz com feijão para derrotar o Bolsonaro e vai ter que aprender a fazer Big Data e algoritmo. Vai ter que fazer isso. Não tem acabou. A eleição mudou. A eleição não é mais papelzinho, gente. A eleição agora é Big Data. Não tem mais papelzinho. Agora, calma aí. Só voltando um pouco à eleição do Biden, né, ao que tudo indica, né, pelo menos, a gente não pode perder de vista uma visão mais macro, que aí é algo que eu estou desenvolvendo na minha cabeça, mas não, claro que não fui eu que inventei. Eu estou pegando referências do pessoal de fora, que isso está se discutindo muito no mundo ultimamente, que é o seguinte, isso aconteceu primeiro na Europa e agora também está acontecendo nos Estados Unidos. A eleição do Biden, além de tudo isso que a gente falou até agora, tem a ver também com a eterna de agora, né? A galera está eternamente insatisfeita. Quando um espectro político ganha a eleição, ele vai lá, fica 4 anos, ele deixa de ser a oposição e vira a situação. 4 anos depois, ele é a situação. Então, se você se a sua vida não está boa, se você está ganhando pouco no emprego, está trabalhando muito, não está conseguindo construir nada para sua família e tal, você vai continuar, independente do espectro político, da ideologia que esteja dominando, você vai continuar chateado, vai continuar irritado.
E aí a sua raiva não vai para a oposição, ela vai para quem estiver na situação. Então, isso na Europa aconteceu muito. Muitos países que elegeram políticos de extrema-direita, que aí você pensa, aí esse país aí, a Espanha, por exemplo, elegeu a direita. A Grécia aconteceu a mesma coisa. 4 anos depois, elegeu a esquerda, foi para o outro lado. A Argentina fez isso agora nos últimos anos. Portugal fez isso. Portugal fez isso também. Então, assim, isso na minha cabeça, pelo menos, é uma consequência do momento que o mundo está vivendo, que é um momento de ruptura. Nós estamos num processo de ruptura, não sei de quê e não sei para onde, e eu acho que ninguém sabe de verdade. O pessoal conjectura e tal, que o capitalismo estaria se transformando em algo diferente, mas não sabemos exatamente o que vai ser, mas é um momento de ruptura. A gente tem uma crise clara de representatividade, porque me parece, sabe o que parece para mim? Não é só, assim, tem isso também, Rico, mas não é só isso. A gente tem uma crise de emprego, Rico. Não. A gente tem uma crise de emprego no mundo, entendeu? Não, tudo bem. Ninguém leva a sério. Eu acho que vou aproveitar, rapidinho, vou aproveitar a dica que o Rafael deu no último bancada, que foi o filme do Brexit, The Civil War, que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. E, cara, quem não viu, veja que, na minha opinião, é melhor que o Dilemas da Rede para falar de algoritmo. É mais ilustrativo, né? Como história. Na minha opinião, é melhor. O Dilema da Rede é bem... Não fala nem o que tem que falar muito, não. É mais leve. O Dilema das Redes é bom, mas ele vai mais leve um pouco. Então, o Brexit é aplicado. Como é que aplicou. Exatamente. O exemplo aplicado e de sucesso. O Dilema das Redes é tati-bitati for dummies, né? O Brexit, o cara vai assim, ó, como é que é a história? É assim que o cara fez, ó. Aí você entende. Porque é isso, né? Você fala de Big Data, aplicação de algoritmos aqui, realmente, até você ver isso na prática, alguém fazendo isso de verdade, é uma coisa muito estranha, né? Mas robô, né? Assim, é aquilo. Eles transformaram uma ferramenta que tinha como propósito deixar o cara mais tempo olhando para a cara da tela na rede social e perceberam que com isso eles conseguiram descobrir que o cara queria ouvir e os políticos estão fazendo isso. Eu sei que o meu eleitorado quer ouvir isso, então vou falar isso aqui. E aos poucos vai convencendo o cara e vai gerando mais eleitorado. Mas tem um ponto que eu achei muito legal do Brexit que eu queria trazer, que eu acho que é a grande mudança política, é que grande vitória da saída do Reino Unido da Europa foi que esses algoritmos que o pessoal do Brexit utilizou descobriram mais de 3 milhões de eleitores que não votavam, que estavam totalmente fora do radar da política tradicional. E o que faz o Brexit? Vamos martelar no em cima desses caras, vamos na porta desses caras para eles votarem. E foi assim que eles ganharam. E ganharam com uma margenzinha pouca, mas ganharam com esse eleitorado. O que eu estou querendo dizer com isso? A grande mudança político-social com essas novas redes sociais é que não adianta. Quem antes não tinha voz, agora tem voz. Acabou. Eles estão inseridos no processo eleitoral, gostemos ou não. Eles não são mais gado que é influenciado e vai de manada. Eles agora têm voz. Mas vão ser manipulados ou não? É outro ponto agora. Que o cara lá, que o cara do camelô, tá com o seu WhatsApp lá recebendo informação, tá. Você vai ter que conversar com o camelô. Não tem jeito, mudou. Não é mais agora, a minha provocação, eu queria fazer uma provocação aqui, que é a seguinte. A gente está nessa daí, o Fernando falou muito bem, quer dizer, a eleição do Trump, a não eleição do Trump não garante a não eleição do Bolsonaro, e a não eleição aqui, quer dizer, a derrota aqui só será garantida por essa utilização das redes que o Fernando colocou aí. Agora, quem se apresenta? Essa que é a minha grande questão. Quem se apresentará? Porque o que eu estou vendo ainda é muita fragmentação, porque lá ficou, de certa maneira, mais fácil, porque praticamente bipartidário, né? Um partido contra o outro. Apresentou a pessoa estava chateada lá com o Trump, não cumpriu o que prometeu, o Trump agora é situação, teve coronavírus, teve o Floyd, teve várias questões que também jogaram ele para baixo, e alguém se apresentou, eu sou o democrata que vou reverter isso aí. Agora, aqui tem uma crise aí de quem? Quem é o cara? Quem vai fazer?
né? Quem vai chegar e quem vai unir. E quem vai unir, porque a gente está vendo que até a própria direita não tem chapa. Você vê lá a Joyce Hasselman com 1%, mamãe não sei o quê, com 1%. Os caras fragmentaram também, e eu não consigo ver quem é. E não só isso, assim, tipo assim, completando o negócio que eu estava falando com o Rafael, sendo bem genérico mesmo, a questão da crise de representatividade que eu falo não é nem que pessoal. Eu acho que a gente tem uma crise de tempo de representatividade. Porque, assim, a gente tem um problema, que você falou, a gente tem um problema de emprego, eu concordo com você. Tem um problema de reajuste do pacto social, econômico, etc. E a gente tem uma velocidade das coisas, das comunicações, dos processamentos, que não se espelha na representatividade política. Qualquer coisa que eu queira fazer para que a sociedade se modifique leva quase que o mesmo tempo de 30, 40 anos atrás. E nego não suporta isso. E aí o que está acontecendo... Também, com certeza. A esquerda não respondeu, aí a galera falou assim, vamos mudar tudo, direita, pum. Aí a direita não respondeu, o nego falou, a esquerda não respondeu. Se duvidar, o Trump... É porque acho que os Estados Unidos, os ex-presidentes não podem ser reeleitos, né? Mas assim, se o Biden não resolveu o problema americano, e eu sou capaz de chutar que não resolverá, ao menos não totalmente, pode crer que em 24, tá batendo o Trump, o filho do Trump lá. E se duvidar, ganhando. Porque é isso, ele vai ficar virando o espectro até alguém apresentar uma solução rápida. E a solução rápida, na estrutura que a gente tem no momento, não existe, não tem como, entendeu? Por isso que eu acho que a gente está num processo de ruptura. É porque quando você está vivendo a época, é claro que é muito difícil de perceber. Mas a gente está no momento, na minha visão, pelo menos, de duas rupturas. A primeira é ruptura mesmo de modo de vida, de modo de fazer política, de modo de governar. Mudança de mundo. O mundo mudou, então esses pontos vão ter que mudar junto. Para onde a gente não sabe, mas vão ter. E tem também um outro momento aí, que aí já fala mais especificamente dos Estados Unidos, que aí justifica um pouco tanto a eleição do... Primeiro, justifica o surgimento do Tea Party, que é uma galera tão reacionária, tão radical, que no passado, 30, 40 anos atrás, você não imaginaria esse pessoal surgindo com um mínimo de poder político. E eles surgiram. Aí foram até determinado ponto. Depois veio o Trump. Aí agora o Trump, mas daqui a pouco a gente não sabe o que vai surgir. A gente vê um movimento de supremacistas brancos revivendo nos Estados Unidos. Você vê pelo outro lado, né, em reação, mulheres, negros também mostrando a sua indignação, se organizando. Eu acho que assim, nos Estados Unidos os Estados Unidos estão passando pelo momento de ocaso, como grande potência hegemônica mundial. Eu acho que é um processo que não dá mais para ser parado. Claro que os Estados Unidos podem reverter e quem sabe um dia voltar a ser reverter essa onda. Mas eu acho que a tendência natural é essa, e eles sabem disso. Essa guerra comercial é um exemplo disso. Por exemplo, o pessoal fala muito do Biden, mas no assunto guerra comercial, democratas e republicanos têm exatamente a mesma opinião. A China é uma inimiga de todo mundo nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem esse momento. Os Estados Unidos estão passando por isso. Algo que a Inglaterra passou no passado, que outros países antes passaram também, já num passado mais remoto. E eu acho que os Estados Unidos vão passar por isso. Como eles vão passar por isso, eu não sei, porque a gente está falando aí do país com as maiores forças armadas da Terra. Então, assim, é até perigoso um país desse se sentir acuado, e claramente os Estados Unidos estão acuados frente à China. Então, a gente não sabe como é que eles vão reagir. Estão acuados e estão rachados ao meio. Então, a gente não sabe como vai ser. Mas, para mim, está muito claro que os Estados Unidos estão deixando de ser a grande potência do mundo e estão percebendo isso.
E, Rafael, eu acho que até por isso eu estou vendo o pessoal comemorando o Biden. Eu acho que os democratas, depois dessa experiência Trump, e os próprios republicanos anti-Trump, porque o trumpismo virou uma corrente dentro dos republicanos, duvido muito que eles vão voltar àquela política externa um pouquinho mais frouxa, de aliado, de ajuda aqui, ajuda colar. Eu acho que eles não vão reverter a política protecionista mais forte de retomada de indústria dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Biden não vai facilitar para o Brasil, não. Eu acho que, pelo contrário, ele vai pegar essa questão ambiental e vai meter ferro para proteger os empregos americanos, porque eles viram que ser bonzinho, ser o amigo de todo mundo, o pai de todo mundo, não funcionou muito lá atrás e surgiu um Trump. Vai fazer o que as grandes potências europeias, especialmente a França, tá fazendo com o Brasil. Sabe que tem um idiota no poder, pegou o tema meio ambiente, que é um tema cada vez mais caro aos países desenvolvidos. Aí, quando você é um idiota, o que você faz? Você vê que a maré está vindo contra você, você faz o quê? Você mergulha, pega um jacaré, você faz alguma coisa. Mas não, quando você é idiota, você vira a cara para a onda dar na sua cara. É isso que o Brasil está dizendo? É o momento burro do Rafael, que o Bolsonaro é um burro do Rafael? O Bolsonaro é o burro permanente. Ricardo Salles é um burro. O nosso chanceler é o idiota também que não está percebendo isso. Você está vendo uma onda que você não consegue parar, porque é uma onda. Você faz o quê? Você arreia a calça, você vira a cara para a onda te derrubar. Você não desvia dela, você não mergulha, você não faz nada. É isso que o Brasil faz nessa discussão do meio ambiente. Fica querendo dobrar a aposta. Fala, não, vamos derrubar mesmo. Não está pegando fogo nada, não. Meio ambiente, galera, vocês acham que os Estados Unidos, que a França, que a Alemanha, eles realmente fazem tudo que podiam fazer na proteção ao meio ambiente? Não fazem. Fazem até onde dá para fazer. Só que eles falam que fazem. Por quê? Porque eles não são burros. Aí você vai lá e diz que não está fazendo, você é burro. Claro, você não faz, pelo menos você tenta enganar, pô. A gente passou anos sendo elogiado por se comprometer a metas. Claro. A gente até avançou um pouquinho, mas jamais cumpriu na totalidade. Mas todo o entorno, mundial inclusive, tá havendo um esforço do Brasil. E beleza, estava até havendo um esforço, porque a gente sempre havia metas a serem cumpridas, elas nunca eram cumpridas, mas dava-se uma avançada. É isso. Assim, a verdade é que de uns tempos para cá surgiu uma nova política que eu chamo de assim, vou fingir demência. É isso, né? Parece que assim que o Brasil resolveu que é uma boa política fingir que é débil mental. Então, assim, o presidente mesmo faz isso. Quer dizer, o Biden já está eleito, não resta a menor dúvida. Então, o Boris Johnson já ligou, o Macron já ligou, todo mundo já falou. O nosso presidente vai ficar fingindo demência até o último minuto. Ele vai ficar fingindo que nada está acontecendo, vai enfiar a cabeça debaixo da terra igual um avestruz e ficar fingindo que... Não, porque o Biden não ganhou, não. Vamos esperar. O Biden não ganhou. Então, é a mesma coisa. Ele é presidente ainda. Aí vai entrar numa briga do Trump, vai comprar um barato do Trump. O Trump, daqui a 2, 3 meses, vai voltar a ser uma figura normal, um particular, e o Brasil fica aí. Olha, eu tô apostando... Ele aprendeu essa coisa de fingir demência, ele aprendeu com o Trump. Você vê que é o tempo todo isso. O coronavírus ele não levou a sério, só 2 países, 2 presidentes falaram que não era uma coisa séria. O que não foi eleito, que é o débil mental do Norte e o débil mental do Sul. Porque é isso. Como que não existe? Mas ele acha que vai conseguir. Ele acredita que se ele contar uma mentira com veemência e fingir que aquela coisa, aquele fato não existe, vai convencer todo mundo. Então, a Amazônia não está pegando fogo. Isso daí o quê? Ele está tomando todo mundo, o mundo inteiro, por débil mental. O coronavírus não é uma coisa grave. Quer dizer, todas as nações do mundo são governadas por imbecis, por débeis mentais. Agora, isso não faz sentido. O Reino Unido está entrando em lockdown de novo, mas é só brincadeira. Eles estão só fazendo isso para prejudicar o nosso governo. Porra! E aí tem gente em rádio, em mídia,
que repete esse discurso. Tem médico devia ser preso por causa disso. O cara que vai lá e distorce um dado de uma pesquisa para contar uma mentira por causa de governo, de posição política, devia ser preso. Aí lembra, Ricardo? Sabe o que me lembra? Os cientistas nazistas que diziam que realmente existia uma raça ariana, que realmente existia a espada do rei Arthur. Lembra que o Hitler buscava resquícios do rei Arthur? Exatamente. Ele ia fazer a Arca da Aliança. Aí existia essa parada mesmo. Deixa eu vou só mostrar rapidamente aqui. Isso aqui é a quantidade de movimentos do No Fraud que vão ter amanhã no Brasil contestando a eleição americana. Eu queria saber se isso aqui é de verdade. Sim. Não. Isso aí bota uma lista lá e... Mas com certeza, é isso que eu também questiono muito, cada endereço desse é uma célulazinha do Bolsonaro, que está capilarizado. Isso que eu questiono muito. A política tradicional continua achando que política se faz nos grandes centros, no centro do grande centro. Gente, é nos bairros. Não, isso foi uma coisa que eu vi o cara falando lá da Flórida. Ele falou assim, cara, é impressionante a eleição americana, como todas as cidadezinhas do interior tem isso aí. Tem um trumpista que o cara fica ali botando uma pilha, o cara tu pode ir para um grotão mais distante dos Estados Unidos, tem um filho da puta ali fazendo a micropolítica. Rico, bota aí pra gente o mapa dos Estados Unidos, pega a Pensilvânia, porque isso mostra muito interessante na coloração dele. Aqui que é bom, que esse aqui tá com os nomes, inclusive. Com coloração de votação por condado. A coloração é o outro, peraí. Eu vi isso daí. Trump ganhou. Peraí, deixa eu pegar o da coloração. Tem um que eu tinha separado que tava... Deixa eu separar aqui, depois eu volto. Tira a tela, pega aí. Vai no CDC o condado. O de Nevada é melhor ainda que o da Pensilvânia, para ver. Então, eu sei que tu vai querer falar. O de Nevada é muito bom. Tu quer ver o quê? Por votação? Que tá onde o Trump ganhou, com o condado o Trump ganhou e o Biden ganhou. No CNN, com certeza, tem um mapa interativo. Com certeza tem um mapa interativo. Porque eu vou mostrar o seguinte, você pega a coloração dos votos, porque esse sistema maluco americano, cada estado tem o número de delegados e geralmente por número de habitantes, mas nem sempre isso corresponde à realidade. Se você pegar o mapa em si da coloração por estado, o Trump tem mais estados que o Biden. Aqui, achei um interativo. Achou? Aqui, ó. Aí, pega, vamos ver se ele entra nos condados. Nevada, tenta ver Nevada aí. Nebraska, né? É ali do lado da Califórnia, o neve ali. É verdade. Ali, né? Clica nele e vê o que acontece. John Biden. O que é que a gente está olhando aí? Que eu não estou... Clica aí, clica nele. Tem um... olha, esse aqui é bom. Olha. O Biden ganhou no condado de Washoe, que tem mais gente, em Las Vegas. Mas todo o resto dos condados, o Trump ganhou. É porque tem menos gente. Então isso mostra... Olha isso. Isso mostra que o trumpismo é uma estrutura. O trumpismo que é Steve Bannon, que é o bolsonarismo, é uma estrutura capilarizada interior. Eles vão para o interior pegar voto. É verdade. Eles vão nas pessoas que estão no que a gente falou inicialmente do Brasil, as pessoas que não votam, que estão escondidas, que estão esquecidas. Eles miram, o Bannon mira nesses caras. O Biden ganhou porque... Ali é deserto, ali, ó. Ali é deserto. Foi uma cascavel que votou no Trump ali. Mas, entendeu? Então é preocupante que os condados do interior e os estados do interior continuam dominados pelo Trump. É porque o outro estado tem mais gente. O cara levou... Mas aqui no Brasil... Tem alcance, né, Fernando? Ele tem um alcance... Com 2 condados. Mas é porque onde estão as 3... tem um alcance que ninguém tem. Essa de Nevada mostra bem. A de Utah também, olha lá. Onde tem as cidades grandes? O estratégia do Bannon é essa, é homem médio comum, é capilarizar interior. E a polícia tradicional não está percebendo isso, que o problema continuou. Ganhou, mas o problema continua. Pode falar, Rafa. Mas o Utah...
só para explicar para quem não está vendo com imagens, né, para quem está ouvindo o podcast, a gente está mostrando que em quase todos os estados americanos foi a mesma coisa. Nos condados que são normalmente regiões metropolitanas das grandes cidades de cada estado, das capitais estaduais, na maioria o Biden levou. No interior, na grande maioria, o Trump foi quem levou. Em alguns estados, por exemplo, Nevada, que a gente mostrou, é um estado que, claro, está no meio do deserto, então tem grandes áreas que tem muito pouca gente. Então, assim, o Biden ganhou o estado de Nevada, mas ele só levou em 2 distritos. Só que são os 2 distritos. Olha Nova Nova York. York. Rapidinho. Nova York está toda Nova York é a vermelha. mesma coisa. O Só tem interior os 2 todinho. estados condado azul. Pois é, aí é sempre. Só que, como são estados menores, com população muito concentrada nas regiões metropolitanas, os democratas acabaram levando. Mas o grosso mesmo dos condados votaram no Trump. Então é muito interessante ver. E são lugares que assim, estão um do lado do outro, estão no mesmo estado, são realidades parecidas. Só que fala-se diferente com cada público. Né? A gente já está chegando. Tá chegando no nosso final, mas é só que eu queria chamar a atenção que isso não é por acaso, é método. É método. É método. Então não adianta achar que o Trump perdeu lá, que o Bolsonaro vai perder aqui, que o Bolsonaro usa o mesmo método do Trump. O Bolsonaro é capilarizado interior pra cacete. Sim. É os votos que ninguém sabe. Então a gente vê nossa bolha aqui, achando que tá tudo bem na nossa bolha, fala com o teu vizinho aqui do prédio, pô, tu fora Bolsonaro, você acha que tá tudo bem. Não tá. Porque o tiozinho da biroscazinha lá do bairro de Japupemba, no interior da Pavuna, lá, tá, todo mundo lá é Bolsonaro. Então tem no caso do Brasil tem uma peculiaridade que eu não sei se existe nos Estados Unidos, talvez não exista, que é dentro das grandes cidades, você tem bairros inteiros que se sentem como o cara do interior, que se sentem abandonados, que não fazem parte. Não à toa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que é um estado pequeno territorialmente, é um estado muito focado na capital, não tem um interior tão forte assim, o Bolsonaro fez 75%. Não é à toa, entendeu? Não é à toa, porque assim, no estado do Rio, se a cidade do Rio votasse pesadamente contra o Bolsonaro, ele não ganharia no estado de jeito nenhum. Porque a região metropolitana é mais da metade da população do estado. Só que você tem bairros, como a gente tem aqui nossos abismos sociais, você tem bairros inteiros dentro de grandes cidades que se sentem à margem do poder, entendeu? Olha, eu vou te falar uma coisa. Agora eu não tinha me tocado disso com mais detalhe, esse gráfico. Eu tinha entendido isso teoricamente, mas quando você olha o mapa, é bem mais assustador, assim, né? Joe Biden vai ter que ralar o cu na ostra, hein, amigo? Vai. Os democratas vão ter Foi muito disputado. Não, e o cara Foi muito disputado, e é o que eu falo sempre. Então, não tira da equação a Covid-19 e não tira da educação, da equação o fato de que um negro foi morto, asfixiado em cadeia nacional. E que o Trump foi lá dizer que é isso aí, que está tudo bem. Não, exatamente. Se não tivesse Covid... Se não fosse isso, ele tinha se elegido. Se o Trump fosse um cara um pouco mais sensato e condenasse, trabalhasse direito com a Covid, como todos os países do mundo fizeram, e fosse sensato com relação ao assassinato lá do Floyd, a coisa poderia mudar de figura. Gente, mas é o que a gente já falou, inclusive, sobre o Bolsonaro. Assim. O Bolsonaro ele tem um problema que não, acho que não é um problema solucionável, essa natureza dele. Ele é um destruidor. Se ele fosse um reformista, por natureza, assim, ele é muito bom para apontar os erros. Né? Se ele chegasse lá nesses supostos erros que ele aponta e tomasse uma decisão sensata e reformasse as coisas, teríamos provavelmente 30, 40 anos de Bolsonaro. É porque ele é um destruidor. E aí você destruir tudo e não ter nada para colocar no lugar,
gera um pouco essa coisa caótica que a gente está agora. Exatamente. Não entrega nada. Aí a gente entra na característica do despreparo. É um cara que ele nem sabe. Se você perguntar para ele, você queria resolver o problema da economia no campo, sei lá, na área médica, é claro que ele queria, mas ele não faz a menor ideia como fazer isso. Ele, entendeu? O que ele tenta, foi o que o Ricardo cansou de falar. Ele tenta resolver as coisas fáceis. A indústria da multa, aí vou resolver. Porque realmente, numa canetada, a CNH agora são 10 anos, são 50 anos. Isso aí é fácil, entendeu? A minha mãe resolve isso. Ele tentou, quer dizer, o entorno dele, de alguma forma, vamos tentar privatizar o SUS numa canetadinha, ver se cola. Assim. Aí alguém deu lá uma canetada maluca, e aí, barulho aí. Essa aí acho que ele nem participou, acho que isso aí foi a despeito dele. Mas ele chancelou ali, né? Sim, chancelou. Não, ele chancelou, mas ele não faz a menor ideia. Isso eu acredito mesmo. Eu acho que ele não faz a menor ideia. Ele não tem capacidade, ele não tem. Ele é burro. Então, assim, ele não consegue diferenciar. Ele não consegue diferenciar garimpo do cara lá com a bateia na beira do rio de garimpo ilegal industrial. Ele não sabe a diferença. Ele não sabe a diferença de pesca industrial para pesca de vara. Então, ele acha que é a mesma coisa. Ele foi multado lá porque ele estava pescando em Angra dos Reis, e aí ele quer liberar a pesca. Não é assim. Como é que vai liberar a pesca? É a coisa do umbigo. Mas isso aí é o brasileiro médio. O brasileiro não. O cidadão médio do mundo é isso. Ele enxerga o que está no entorno dele só. Infelizmente, a realidade é essa. A informação está toda aí. É uma coisa meio aquela... você lembra quando alguém liberaram o jogo, o bingo aqui no Rio um tempo? Aí abriram vários bingos. Eu morava do lado de um bingo ali em Botafogo, na Voluntários, que para mim foi ótimo, porque o bingo ficava 24 horas por dia aberto. Eu chegava em casa da Night, sei lá, 4 horas da manhã, e tome para táxi ali, descer velhinho. Então tinha sempre um movimento ali, tava tudo... Para mim era bom, tinha um movimento ali. Acho que eu entrei no bingo uma vez. Mas aí, de repente, proibiram. E aí eu estava conversando com uma velhinha lá em Botafogo, ela falou assim, meu filho, era a minha diversão, encontrava rapaziada, não sei o quê. Aí, depois eu fui ver assim, por que proibiram o negócio? Aí tinha uma argumentação de um deputado ou um vereador na época, assim, não, porque esses bingos podem ter uma ligação com o jogo do bicho, com o tráfico, pode ter, um monte de pode ter. Eu falei, o Brasil é meio isso, né? Assim, tem uma coisa, né? Aí, assim, essa coisa aí pode dar problema, vai dar maior trabalho de cuidar, então proíbe. É mais fácil proibir. Assim, essa daí foi a desculpa, porque ligação com o tráfico, jogo do bicho, posto de gasolina é o que mais tem. É posto de gasolina de miliciano, de traficante, porque é algo que é fácil você lavar dinheiro e tal. E você vai fechar os postos de gasolina? Não tem mais posto de gasolina. Cada um que compra o seu galão e abasteça em casa. Não vai ter. Entendeu? O bingo foi para... Foi conservadorismo, primeiro, e a concorrência com o bingo oficial, que são as mega-senas da vida e tal. Foi por isso que fecharam os bingos. É por isso que não volta cassino, é o mesmo motivo. Só para fechar, depois de falar de Incapaz, eu lembrei do meio hoje que eu vi que a pergunta é, será que vão processar o Trump por abandono de Incapaz? Aí tá a foto do Bolsonaro chorando. Vamos falar em processo, eu acho que o Trump toma uma meia dúzia aí também depois de sair da presidência. Não toma, não? Eu acho que talvez. Sim. Não sei, não sei. Olha, acho que sim. Toda essa acusação de fraude americana... Até os processos... mas ele tem muito processo também das empresas dele. Sim, ele é um empresário... Ele é um péssimo modelo, né? Ele é um empresário picareta. Ele é um bilionário padrão. Bilionário é isso aí. Então, só que ele tem holofote em cima dele. Eu acho que ele perde essa proteção. Vai ter processo de fraude aí, cara. Se ele sair da presidência e continuar botando essa pilha, eu duvido que ele não tome um processo. Algum momento vai chegar assim, meu irmão, tô bom. Tem uma fraude? Cadê a prova? Não tem prova. Porra, ele vai tomar a pica. Não é possível. Porque isso é um grau de desestabilização do sistema americano
que não sei se eles toleram, não, assim. Eu acho que ele está cometendo um erro grave aí. Eu acho que ele vai sumir da política por causa disso. Ele vai ter que ir, né? Porque isso daí é muito grave o que ele está fazendo. Você vê que até essa aventura jurídica, vamos chamar assim, ele só para porque o programa tem que acabar também, né, gente? Eu acho que já tá bom. Assim, mas essa aventura jurídica que ele propõe, a maioria dos advogados do Partido Republicano não topou. Quem tá à frente disso aí é o Rudolph Giuliani, que é o advogado dele, pessoal. O pessoal do partido já começou a perceber o seguinte, cara, esse cara vai cair e a gente tem um partido republicano para reconstruir, entendeu? A gente vai ficar refém desse cara ou a gente vai fazer o nosso partido? Porque é isso. Eu acho que no fim é isso que vai prevalecer, Ricardo. Eu acho que vão botar ele de escanteio e tchau. O Rudolpho Giuliani vai ter que explicar o que ele estava fazendo na cama com a filha do Borat. Pô. Já tem muito problema para resolver já. Pô, eu tô devendo esse filme ainda, quero ver. Meu Deus do céu, não faça isso, cara. É bom demais. Então vamos lá, dicas. Falando em filme, vamos pro dicas. Eu já dei minha dica, né? Mostra de novo aí. De novo aí. Ganhar de Lavada, Scott Adams, que é um cartunista, colunista do New York Times, que foi o primeiro cara a prever a eleição de Trump. Pô, ele publicava o Gilbert no Globo, gente. Hiper famoso. Depois dessa eleição, ele virou consultor político e tal. Mostra os erros da Hillary. Fala de persuasão, o que o Trump usa, que você começa a ler, você começa a ver o Bolsonaro aqui. Eu falei, cara, o Bolsonaro está fazendo exatamente isso. Cara, e é muito louco. Não, e é muito louco que eu fico me lembrando das tirinhas do... Eu comprei um livro do Gilbert que sumiu uma vez. Eu pilhei de comprar os livros, né? E aí eu comprei um e sumiu, e eu acabei não comprando os outros. E é muito louco, porque eu fico me lembrando hoje daquelas piadas dele, daquelas maluquices do escritório. E se você olhar, você fala assim, caralho, tem um certo cinismo ali, uma certa distorção da realidade, que já é um ensaio dessa coisa tópica de hoje, vocês sabem. Então, Rico, tu compra esse livro, que esse livro é muito bom. Eu não sabia, não. Essa dica vai para as compras agora. Tipo. Não, olha, esse livro aqui abriu minha mente de um jeito. Estou usando bastante ele, por sinal. Pô. Não no sentido ruim, mas muita coisa ajuda. Claro. Pô, vai entender, porque tem que entender. Se não entender, fudeu. Vamos lá, quem é o próximo da dica? Seu, hoje eu tô com uma dica leve, nada muito cabeçudo. É uma dica de um programa que dá na TV Record. E olha só, hein? Vou indicar o programa da Record. Programa da TV Record, é isso mesmo? Isso. Dá na Record, acho que no Discovery Home and Health também. Ou algum desses canais de TV a cabo, assim, mais de competições culinárias. Que é o programa Top Chef, que é uma marca internacional, né? Mas aí tem o Top Chef Brasil. Teve uma primeira temporada que não teve muita repercussão no ano passado. Eu assisti o primeiro episódio, era um negócio meio confuso, aí não continuei assistindo. Mas o desse ano, que foi no início da pandemia, então eu tive bastante tempo para assistir, então acompanhei lá toda semana, dava e tal. Se você jogar no YouTube, na página deles tem lá todos os episódios completos, tudo direitinho. Então eu via pelo YouTube, inclusive. É uma competição culinária. Para quem não me conhece, eu sou um grande fã desses programas, MasterChef, Top Chef, esses programas. Eu gostava só do Hell's Kitchen, eu adorava Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, me amarrava também. Infelizmente, o daqui do Brasil era uma porcaria. Mas o original americano era muito bom, é muito bom. Inglês, não é inglês? Acho que era inglês, não? Eu vi o americano, nem sabia que tinha o inglês. Então, não é com o Gordon Ramsay? Mas era americano o programa. Ele é inglês, mas o programa era americano. Mas assim, é aquele padrãozão. Competição culinária, esse é com profissionais, né? Com cozinheiros profissionais. Mas eu achei muito bom o programa, com um nível muito alto, assim.
E tem uma parte meio Big Brother também, porque tem uma casa que o pessoal fica meio confinado, assim. Então, além da competição em si, tem a casa, e aí o pessoal que não está cozinhando, né, naquela prova fica assistindo pela televisão, e aí fica comentando, entendeu? O que a pessoa está fazendo bobagem, se não está, torce para um, torce para outro. É muito interessante o programa. Se vocês quiserem dar um tempo de eleições americanas, coronavírus e tal, joga lá no YouTube, tá tudo lá de graça. Top Chef é um programa muito bom. A versão nacional, né? A versão gringa eu não conheço, nunca assisti. Mas a versão nacional, segunda temporada, muito boa, já acabou. Então tá lá completinho para assistir. Podem assistir então. Então vim com uma dica leve para a família. Top Chef. Dá para aprender alguma coisa? Dá para cozinhar alguma coisa para cozinhar? Dá, sempre dá. Esses programas é bem legal, te dão várias ideias. Claro que você vai fazer a tua versão amador. Porque quando eu quero muito profissional também é foda. Os caras vão fazer uns negócios muito sofisticados e falam, pô, isso aí eu não vou fazer. Não, mas aí você que cozinha adapta para a sua tosqueira. Traz para a tua realidade. Não, claro, gente. Mas porque quando já é muito sofisticado, tu acaba curtindo, tendo umas ideias, mas não é nada que você vai exatamente fazer, né? Tipo, não dá, né? Tem uns bagulho, né? Redução de não sei o quê, com molho de bolinhas. Essa porra, cozinha molecular. Tem isso também, mas tem coisa mais simples. Mas achei genial realmente falar sobre a TV Record. Isso é uma coisa rara aqui. Existe alguma programação de qualidade na Record, gente? Pô, é um ótimo programa, mas é que eu acho que ele é independente, é de uma produtora independente que vem. Tem muito isso mesmo, produtor independente. Não, tem uma coisa assim, porque, verdade seja dita, eu não sei vocês, eu não assisto, mas assim, a Fazenda faz quase tanto sucesso quanto a eleição americana nesses últimos dias. Faz muito sucesso. A Fazenda faz muito sucesso. Eu não tinha ideia disso. É mais animado. Essa versão aí explodiu agora. Jojo Todinho tá na boca do povo. Esse cabe, mas tá na boca do povo. É a dica do Rico, a Fazenda, então? Não, eu não vi a Fazenda. A dica do Rico, a Fazenda Jojo Todinho. Uma boa dica, fala de mim. Depois Jojo Todinho é uma boa dica. Não, vamos fazer. Jojo Todinho, vocês ficam zoando aí, mas sabe que uma vez Jojo Todinho é uma boa dica. O famoso diretor de musicais aqui do Rio, que é muito irônico, uma figura bastante sarcástica, ele uma vez postou um elogio ao Jojo Todinho e todo mundo achou que era zoeira. E aí ele foi e explicou, falou, o pessoal tá achando que eu tô zoando, mas Jojo Todinho já fez uma audição pro espetáculo tal, na época, não sei o quê, e ela canta pra cacete. Acabou que não rolou, não sei o que e tal. E eu não sabia que Jojo Todinho tinha feito uma audição para musical. E disse que ela cantava, bicho, bastante. Acabou não passando na audição por alguma razão. Eu dou dica ou você? Então, a dica é Jojo Todinho. Alguém deu a dica do Borat na semana passada? Não sei. Acho que o Fernando falou. Falei, mas te falar, eu não tenho nem não, que é tão denso, eu só consigo ver 15 minutos que aí eu absorvo e eu paro. Eu vou vendo aos poucos, não acabei ainda. Então eu vou somar uma dica Sacha Baron Cohen junto, assim. Se o pessoal não viu, procure, deixa eu ver se tem em algum canal aqui. Who is America? Eu acho que o Who is America foi uma espécie de um ensaio que ele fez para esse Borat. Por que acontece? Tu vê no filme, ele até fala disso no filme, que a coisa mais difícil é ele sair de Borat. Porque todo mundo sabe que é o Borat e aí estraga a piada, né? Tipo, acaba a piada. Aí o Who's America tá na Amazon Prime, para quem tiver, pelo menos na americana, não sei se tá na brasileira. É uma série que ele fez, se não me engano, eu vi os capítulos, mas não lembro quantos eram. Acho que eram uns 5 ou 6 capítulos. Que são os personagens que ele criou. E aí tem um cara que é do Mossad, tem um cara que é da extrema-direita americana, daqueles bem armamentistas, tem um outro que é da extrema-esquerda, bem ripongão, bem identitário. E aí ele vai mostrando várias facetas da sociedade americana. Ele pega esses personagens deles e vai entrevistando umas pessoas. E, cara, é muito louco, porque eu vi com meu filho de 10 anos. Na verdade, eu não vi com ele, eu estava vendo, e aí ele meio que pilhou de ficar ali. Eu falei, cara, não sei se isso é muito para a tua idade, não, cara. Deixa eu ver. Aí ele sentou ali. E é muito louco. Por exemplo, tem uma entrevista dele com o Bernie Sanders.
Só que ele vai falando tanto absurdo, ele vai falando tanta besteira, e o Bernie Sanders, porra, começa a explicar as coisas para ele, e ele vai... Porque ele não tem limite, né? Uma coisa que o Sacha Baron Cohen não tem limite. Ele vai levando o negócio por nonsense. Tem uma hora que você vê que o Bernie Sanders faz uma cara de tipo, porra, que maluco que é esse que me arrumaram aqui para entrevistar? E aí ele começa a ficar tipo, tá. E aí o cara vai fazer as perguntas, até nem rende, porque você até vê que o Bernie Sanders é uma pessoa sensata. Mas ele pega uns malucos, cara. Tem um cara que ele pega, que eu não me lembro se o cara é diretor de uma escola, de uma creche ou algo assim. E ele convence o cara de que tinha que fazer um mascote para as crianças poderem ter armas e se defenderem. E aí o cara topa participar de um comercial de armas. E aí aparece uma figurinha, tipo um Zé Gotinha, só que é um revolvinho, um maluco vestido assim. E, irmão, ele coloca a galera em umas situações que tu fala assim, cara, não é possível. Isso tem que ser combinado. Ninguém é tão imbecil. Mas pelo jeito é, assim. Então, assim, se você gostou do Borat, eu achei o Borat muito bom. Teve uma coisa Gente, muito... o americano médio é imbecil, tá? Não se iludam com só Hollywood. o americano médio, né? O brasileiro médio. Acho que deve ser o francês. Também, mas é porque o brasileiro médio a gente já sabe. Exatamente. Não, aí no começo do programa que o Rafinha já definiu que americano é tudo burro. Então, Tudo não. É só voltar aí. Longe, gente. Você olha quantos estados tem aí. Você já ouviu falar sobre esses estados? A maioria você nunca ouviu falar, mas no Hollywood você só vê Califórnia, Nova York e Flórida. E olha o resto aí, Texas, mais... Você não ouve falar dos outros estados. Então, eu acho, olha, para quem então não seguiu a dica da semana passada, veja o Borat, a dica do Fernando, que inclusive ajuda você a entender a polêmica do Rodrigo Constantino, e aí você pode diferenciar claramente um personagem de humor, que é o Borat, e um personagem que é sei lá do quê, que de humor não é. Triste, triste. Personagem da tristeza, né? Que é o Rodrigo Constantino, porque os dois têm a mesma falsa visão da filha, né? O Borat, que é um personagem, e o Rodrigo Constantino, porque fala que pode estuprar a filha se ela tiver bebum, mas com a filha dele ele não faz. Então, assim, é bom que ajuda nesse sentido. Se você já viu o Borat e já gostou, vai no Who's America, que é tipo plus. Vai se divertir, na mesma vibe e tal. É muito, muito, muito bom. Minha dica é essa. Ótima dica. Nem sabia da existência desse daí. Achei meio por acaso, há um ano e pouco atrás. Sensacional. Talvez na próxima semana eu vou ter bastante tempo, aí eu vou ver Ruiz América. Eu não sei o que vai ser na minha vida. 16 de novembro, a minha vida muda tudo, vai pro alto ou desce, eu não tenho meio termo. Ou vou pro céu, vou pro... Vai bem. Você tem 12 mil razões para ficar feliz, vai tudo correr bem. Quem é o Ricardo deu dica já? Falta Ricardo. Bom, a dica é o seguinte, é um filme antigo dos irmãos Coen, Fargo. Não sei se eu já falei. Ótimo. Não, Fargo não. O Fargo é um filme muito bom dos irmãos Coen, vale a pena ver, acho que tem na Amazon Prime, não tenho certeza. E aí eu recomendo que veja o Fargo e depois veja a série Fargo. Você viu a série? Você viu a série? Eu vi a série. A série tem uma coisa que eu acho muito boa. A série é muito boa e ela tem uma coisa que eu acho muito boa. Cada temporada encerra em si. Então, assim, ela não é uma série que você precisa ver as 6 temporadas. Você vê é como se fossem várias minisséries contando histórias. São histórias muito bem contadas, é divertido, tem um humor que particularmente me agrada, ganhou uma pá de prêmio. Vale a pena ver. Assim, não é nenhuma obra-prima, mas assim, dentro desse contexto aí de pandemia, querer sair um pouco da mesmice, é isso. E a outra dica que eu daria, quem ainda não pensou, comece a ver quem vai votar, né? Porque aí tem a eleição que nos importa, né? Veja aí, eu já tenho candidato, já tenho tudo, não posso falar aqui, todo mundo sabe, mas assim, vejam, procura conversar com o seu candidato, especialmente a vereador, porque senão entra essas buchas aí, pelo amor de Deus. A gente pode se pronunciar, nós podemos nos pronunciar sobre nossos candidatos para prefeito? Prudente a gente fazer isso? Porque se não tiver nenhum problema, eu gostaria de deixar um alô para a rapaziada. É o seguinte, eu vou votar Marta Rocha por uma razão, só uma razão
chave. Pô, a oportunidade de dar um pé na bunda do Crivella e do Eduardo Paes na mesma eleição, pô, para mim é tipo, assim, eu vou quase feliz, parceiro. Eu até esqueço que, pô, ela foi policial, as coisas de votar em polícia tem um pouco de questões com isso, mas, assim, parece uma senhora séria, e, pô, dar um bico no Crivella e do Eduardo Paes na mesma eleição, para mim, é tipo quase felicidade. Bom, já que abriu a porteira, não tem a menor questão pelo fato de ser policial. Eu conheci ela quando eu trabalhava com questões de feminicídio, violência contra a mulher. A mulher tá dentro disso, tem um trabalho muito bom em cima disso. Então, assim, eu tenho coisas positivas a falar dela. Realmente sem contar isso aí. Isso aí é o plus. Pô, mas assim, ela é uma boa candidata e foi uma excelente delegada, excelente policial. Eu tenho só uma... Vocês já falaram tudo aí, mas eu tenho só eu acho que a nossa audiência é qualificada, então eu não vou dizer grande coisa que a audiência já não saiba. Mas é bom, né? Vai que tem alguém mais desavisado assim. Pessoal, não vota de qualquer jeito. Na hora lá da eleição, são só 2 votos dessa vez. Então, pensa bem, pensa com carinho, pesquisa. Não vai nessa do menos pior, não vai em qualquer coisa, principalmente para vereador. Prefeito, normalmente, o pessoal já pensa melhor, mas para vereador, normalmente, como é muito candidato, o pessoal ou vota no coleguinha do indicado da esquina, que deu um papelzinho, ou vota em qualquer um, ou anula por qualquer motivo, por preguiça, né? Não defini ninguém, vou botar 99999. Então, pessoal, pensa uma vez, depois pensa outra vez, depois pensa de novo, pense 12.000 vezes, e aí você decide em quem você vai votar, especialmente para vereador. Não vota em qualquer um, não vota em quem você já sabe que não presta, não vota no menos pior. Então, perceba quem está apoiando seu candidato ali a vereador por trás. Cuidado aí, o Rio, infelizmente, de uns anos para cá, tem muito candidato patrocinado pelo crime organizado, pela milícia aí, dando as caras. Enfim. Isso é perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Então, passar essa eleição, a gente vai poder fazer um programa só falando sobre... Vou falar um pouquinho que eu vi por aí, para a gente falar um pouquinho do que é a realidade que acontece. As verdades. Então, pronto. As verdades. E rápido comentário sobre obviamente, eu sou delegada Marta Rocha. Gente, pelo amor de Deus, né? Não vamos fazer a mesma burrice, a mesma tática Haddad de botar um cara lá que vai perder. Pô, meu irmão, desculpa, mas botar a Renata, com todo respeito a Renata Souza, que vi hoje aqui no centro, com todo respeito a Benedita, que tem uma história, com todo respeito, gente, votar em alguma das 2 pessoas do campo progressista é votar no Eduardo Paes. E estão dando chance para o Crivella, que Crivella, com o apoio do Bolsonaro, pode fazer estrago. Olha, eu vou te falar, eu tenho medo do Bolsonaro estar ganhando nos 2, no Crivella. Não, já tá. O Bolsonaro está acordado com o Eduardo Paes. A preferência é pelo Crivella, mas está acordado com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes não é burro. O Eduardo Paes já tá ali engatilhado. Olha só, eu vou dizer uma coisa. Eu vi outro dia o Bolsonaro falando na live dele, falou assim, alguma coisa tipo assim, não, no Rio, pode votar em quem você quiser, só não vota naquela mulher. Meu irmão, se o Bolsonaro falou para não votar na Marta Rocha, eu vou votar 3 vezes nela. Eu vou votar 12.000 vezes nela. 12.000 vezes na Marta Rocha. Sim. Pô, não, porque o cara é meu guru. Tudo que ele mandar, eu faço o contrário. Assim, né? Para dar certo. É isso aí. Então hoje a gente está feliz. Hoje alguém tá tem feliz, abraço? Eu não tanto pelo resultado das eleições, pelo resultado das eleições dos Estados Unidos, a gente está feliz, mas não é tanto pelo resultado das eleições. A gente está feliz que o Bolsonaro está triste. Quando ele está triste, ele está feliz. Pô. Foi um programa de abraço. Hoje tem abraços? Tem abraço? Eu tenho um para todos os cariocas. Meus amados, todos carioca, 12.000 abraços para vocês. Eu tenho um abraço pro Rodrigo Constantino. Teve uma semana animada. Um abraço para você, meu amigo. 12.000 abraços para você, Rodrigo Constantino. Estou morrendo de pena de você. Olha, eu quero mandar um abraço
Aí eu vou falar, vou continuar aqui na piada Constantino, mas até mais sério. Quero mandar um abraço para a filha do Rodrigo Constantino. Mas assim, só pela coitada. Tem que Um abraço solidário, né? um abraço solidário, porque assim, tem que explicar seu próprio pai, tristeza. Realmente tempos, né? Por isso. Mas minha solidariedade à filha não tem nada com isso, coitada. Não tem nada com isso. O pai falou uma besteira e ela acontece. Exatamente. E ela tem mais uma, né? Mais uma. Então, gente, vamos encerrando por aqui, o programa não ficar muito longo, a gente foi razoável. É isso aí. Abraço para todos, valeu. Foi um prazer mais uma vez. Espero que o programa tenha melhorado com a minha presença. Tchau, hein? Com certeza.